Hoje eu comecei a ler esse livro, Mostre o Seu Trabalho, e eu estou bem reflexivo sobre algumas coisas que ele traz, de documentar a jornada, e eu estou vivendo esse momento de começar a documentar a minha jornada, e cara, nas primeiras páginas já tinha coisa que eu queria dividir, assim, que são dores que eu senti e que no início desse processo de documentação, assim, cara, eu já vi que esse livro vai ser um dos melhores livros para conseguir me fazer entrar em movimento. No primeiro capítulo, ele já coloca uma frase impactante que todo mundo que é aqui do marketing digital, como eu sou, já ouviu. Seja tão bom que não tem como te ignorar, né? Se você for bom demais, não tem como te ignorar, simplesmente. Só que ele bota um segundo nível nessa reflexão. Porque mesmo que você seja muito bom, antes de te encontrarem, antes de você ser encontrado, você precisa ser encontrável, né? Ou seja, cara, se não tiver como te encontrar, já era. Não adianta você ser o melhor bom do mundo, o melhor cara do mundo. Vão te ignorar sim, porque não te viram, não tem como te encontrar. E ele escreve aqui, né? Eu acredito que existe uma maneira fácil de expor o seu trabalho e fazer com que ele seja descoberto enquanto você se mantém focado em ser muito bom naquilo que faz. E isso aqui para mim era algo muito difícil, porque eu ficava assim, não, se eu for produzir conteúdo, isso vai me desviar. Ah, isso de documentar a jornada é para quem tem uma vida mais interessante. Isso não faz sentido para mim, porque o meu trabalho é muito intelectual, é muito aprendizado, estudo. Só que agora eu entendi que se a gente não expõe o nosso trabalho, ninguém encontra. Na minha jornada no digital, né, eu cresci, já faturei mais de R$1 milhão num formato de agência de tráfego, né? Eu prestava serviço de tráfego pago. E nessa jornada sempre foi muito fácil na minha empresa eu conseguir novos clientes, conseguir novas parcerias. Sempre foi muito fácil. Mas em que sentido que era fácil? Era fácil quando a pessoa sentava e trocava uma hora ali de conversa comigo. Aí eu expunha todas as minhas visões, os eventos que eu vou, os mentores que eu tenho, ficava muito fácil de converter. Agora, até a pessoa chegar na minha frente ali o desafio era grande. O desafio era grande, né? Eu já ouvi uma frase de um dos mentores que eu tenho, né? Que ele fala, cara, você não pode ser o melhor coach do seu quarto. As pessoas têm que saber, né, que você é bom. E quando a gente não mostra que a gente é bom, você vira isso. Nossa, eu sou o melhor mentor do meu quarto. Eu sou o cara mais inteligente do meu quarto. Se ninguém te encontra, as pessoas simplesmente não sabem. E eu sempre tive muita dificuldade, né, do que é documentar a jornada, como que eu posso ser útil. Isso sempre foi algo muito nebuloso para mim. E eu tô achando muito legal a simplicidade com que esse livro está mudando a minha cabeça. Assim, né? Ele mostra, o primeiro capítulo, o título é Você Não Precisa Ser um Gênio, e ele basicamente fala para a gente encontrar uma cena, um ambiente em que você só procura alguma coisa para ser útil. Você não precisa ficar realmente se importando muito com a perfeição do conteúdo que você coloca para fora, mas abraçar a ideia aqui que ele coloca de ser um amador. Seja um amador. E ele também mostra, né, que o ser um amador é uma questão de mentalidade, de estar num desenvolvimento contínuo. É você abraçar que você está melhorando no processo e dividir essa melhoria. Tem uma frase que ele escreveu que me impactou, né, que ele fala sobre mediocridade. A mediocridade está num espectro. É possível deixar de ser medíocre e se tornar bom aos poucos. O verdadeiro vão está entre fazer nada e fazer algo. Amadores sabem que contribuir com algo é melhor do que não contribuir com nada. E sinceramente, acho que foi essa frase aqui que fez eu pegar a câmera para gravar o vídeo, porque muitas vezes eu mando um áudio para os meus amigos, para os meus sócios, e eu só mando. Às vezes eu mando áudio de 10 minutos, de 20 minutos. Eu acho que já teve áudio que eu mandei de 24 minutos, era quase um podcast, né? Mas eu sempre brinco com eles, cara, eu só mando quando eu sei que vai ser útil. Quando eu tenho certeza absoluta que
quando vocês ouvirem, vocês vão tirar valor, porque o que eu estou dividindo é do momento de vida que a gente está vivendo, de transição de carreira, de transição empresarial, de ter novos negócios, de acessar novas quantias financeiras que não eram naturais para a gente há pouco tempo atrás. Tudo isso mexe com a nossa cabeça. Sempre que eu paro para puxar um áudio ali, eu só faço porque eu sei que é útil. E nisso eu vi que eu peco muito. Por quê? Por que eu estou mandando um áudio privado num grupo com 2 pessoas, se essa mensagem também pode ajudar muito mais gente? Então, cara, quando eu pensei nisso, eu fiquei... eu nem vou pensar 2 vezes, eu vou só abrir a câmera aqui e gravar. E ele mostra também, né, fala que os amadores, eles simplesmente são apenas pessoas normais que gastam boa parte do tempo pensando alto, e eu tenho muito esse hábito do pensar alto, pensar falando, mandando áudio, gastam boa parte do tempo pensando alto sobre algo porque são obcecadas. E aí eu até puxei aqui, grifei o livro, puxei o lápis aqui para escrever. Tem uns 2 dias, acho, né? Foi no sábado, hoje é terça-feira. No sábado a minha noiva vira para mim e fala assim: cara, eu já percebi que a tua cabeça realmente só funciona em 3 assuntos. Quando a rodinha de conversa foge desses 3 assuntos, você vai para o mundo da lua. Você vai para o mundo da lua, não presta atenção, não contribui. Então eu sou obcecado por alguns assuntos. Eu sou obcecado pelo meu trabalho, pelo negócio, por, estratégia de negócio digital, como crescer um negócio digital, como impactar melhor a vida do seu cliente e faturar alto com isso, né? Realmente transformando a vida das pessoas. Eu estou no mercado da educação, isso é algo que me apaixona. Eu poderia ficar o dia inteiro aqui falando sobre isso. O dia inteiro. E tem outros assuntos, então negócios em planos gerais, desenvolvimento pessoal, emagrecimento, né? Porque eu vivi uma jornada de emagrecimento que tudo para mim que no final das contas acaba caindo na caixinha do desenvolvimento pessoal. Então, negócios, dinheiro, visão de mundo. Como é que você enxerga o mundo? Esse tipo de maturidade emocional, né? O processo de aprender e de ensinar. Eu sou obcecado por tudo isso. E eu vejo que todas as conversas interessantes na minha vida, elas caem sempre na mesma caixinha. Você nunca vai conseguir ter uma conversa interessante sobre futebol comigo, porque você vai virar, você viu o jogo tal? Jogo? O que é isso? Não sabia nem onde passa jogo, entendeu? Nunca vi um jogo de futebol na minha vida. Então eu sou obcecado por coisas que cabem na palma de uma mão, né? Dá para contar com 5 dedos aí, né? Dá para contar na palma de uma única mão. E, nesses assuntos, eu tenho uma profundidade absurda. Eu posso ficar 3 dias inteiros. Eu fiz o meu primeiro evento presencial de 1 dia e eu fiquei 1 dia inteiro falando de negócio digital. Mas o próximo evento que eu vou fazer vai ter 3 dias e eu vou conseguir. Não vai faltar conteúdo. Eu tenho muito o que falar sobre o assunto do meu trabalho, né? Tem muitas coisas que eu quero muito que os meus clientes saibam e eles simplesmente não sabem, eles não ouviram. Eles estão na ignorância, né? E lendo esse livro, eu estou percebendo que, é muito egoísta. A única explicação é ego. A única explicação é ego quando você não pega a câmera e divide as coisas. Porque, com certeza, do outro lado tem pessoas que precisam ouvir aquilo que você está falando, mas você simplesmente não faz. E isso, assim, está me pegando muito, porque eu estou nessa jornada, né, de, vou começar a documentar minha jornada, vou começar a fazer vídeo e tal. E eu me pego pensando, mas... será que esse áudio que eu mando ali para os meus diretores, né, nosso grupo de diretoria ali, meus grandes amigos e sócios, aquilo que eu mando para eles, eu poderia simplesmente pegar e postar? Acho que sim. E normalmente são reflexões profundas, assim. Eu sempre fui esse cara muito reflexivo. E aí ele escreve aqui uma frase, né, essa mesma sequência aqui falando do amadorismo. Divide o que você ama e você vai atrair as pessoas certas. E quando eu olho, né, para o que eu costumo compartilhar no meu dia, não nas redes sociais, mas realmente compartilhar, mandar um áudio para minha noiva, ou mandar um áudio para o meu pai, ou mandar um áudio para os meus sócios ou para os meus clientes, os assuntos são sempre os mesmos, são sempre os mesmos. E além do conteúdo, né, quando eu digo esses assuntos são mais genéricos, né? Falar de dinheiro, falar de finanças, falar de crescimento, de patrimônio, de como investir, de como ter uma renda familiar alta, de como que você gasta o seu dinheiro. Finanças, de maneira geral, é um assunto que eu sou obcecado há muito tempo, tem anos, assim, né? Desde 2018 que eu estudo, já li quase todos os livros de todos os gurus de finanças, já vi,
canais inteiros de YouTube dedicados a esse assunto, né? Mas eu tenho muito também conteúdo técnico da minha área de atuação, que é um conhecimento que está na minha cabeça, que ao longo dos anos do meu trabalho, eu trabalho há 4 anos no digital, mais ou menos, e ao longo desses 4 anos, a minha única forma de dividir o meu conhecimento era nas reuniões com os meus clientes. Então eu entrava numa reunião para fazer um debriefing de um lançamento e falava, olha, eu fui para um evento do fulano de tal, do guru tal, e lá eu aprendi XYZ, vamos fazer isso aqui para você e tudo mais. E eu percebi que eu tenho muita profundidade que eles não têm. E que realmente eu sou uma ferramenta importante ali para abrir a visão e construir, né, o negócio para frente. Então eu estou realmente abraçando essa jornada de, cara, eu vou começar a falar mais e mostrar mais. Porque muitas vezes, isso inclusive aconteceu numa reunião com um cliente meu em específico, que eu virei para ele e falei assim, fulano, você prefere que eu marque uma reunião com você e te dê uma aula de 1h30 e você tire as dúvidas comigo? Ou você prefere ver uma aula, eu gravar uma aula, eu te dar uma palestra, né? Eu no quadro branco, eu escrevendo, eu palestrando presencialmente, mas é de um conteúdo que eu sei que você precisa, que foi exatamente o que a gente conversou nessa reunião. Cara, você precisa aprender a pegar esse momento do teu negócio. Hoje você só tem um produto que você faz lançamento e você faz aí 2,5 milhões por ano. Só que tem coisas que você pode fazer e eu sei o caminho. E eu preciso te mostrar o caminho, mas agora não dá tempo aqui nessa reunião que a gente está hoje, porque a reunião é de outro propósito. E, surpreendentemente, ele virou e falou, Vinícius, eu prefiro que você me entregue a palestra. Eu fiquei assim, caraca, não é possível. Eu achei que todo mundo ia preferir a reunião. Achei que todo mundo ia preferir ter esse contato individual comigo. Mas ele falou, cara, eu prefiro ver a palestra e depois marcar um bate-papo com você para tirar dúvida. Eu fiquei, nossa, então eu realmente preciso fazer isso, E aqui ele vai mostrando várias coisas no livro, né, que tem a ver com essa questão da gente aparecer, né? Então, cara, se o teu trabalho não está online, ele não existe, né? Então, tem até uma frase, agora eu não lembro a fonte, né? Mas se você não é .com, você já está morto. Se você quer que as pessoas saibam o que você faz e o que te interessa, você precisa dividir com elas. Cara, isso é uma frase óbvia, ridícula, mas que faz muito sentido quando a gente toca no assunto do ego. Eu, por muito tempo, queria que as pessoas soubessem o que eu faço. Nossa, eu quero botar a maior quantidade de pessoas na minha frente, eu quero fazer reunião o dia inteiro, todo dia. Só que eu nunca peguei e gravei um vídeo expondo o que eu expunha na reunião. Todo mundo, algumas pessoas já me deram esse conselho. Ô Vinícius, por que você não pega o teu celular, coloca num tripé e deixa gravando? E deixa gravando aí enquanto você entrega as reuniões, porque aí você vai poder cortar, jogar no Instagram. Cara, eu nunca fiz isso. Mas nas reuniões acontecem o ouro. E agora eu estou nesse desafio, né, de documentação de jornada, de começar a trazer o ouro da reunião para fora, para mais pessoas verem, e não para ficar restrito ali nos clientes que já têm o meu contato, que me pagam milhares de reais por mês para poder me ouvir. Nem todo mundo está nesse momento e mais do que isso, né? Tem gente que está nesse momento e não sabe porque não falou comigo. Então eu estou abraçando aqui esse desafio de documentar mais a minha jornada e dividir realmente os bastidores aqui do trabalho, né? Aí o segundo capítulo, voltando aqui para o livro, ele fala sobre mostrar o processo e não o resultado final. Isso é algo que eu vi que eu nunca fiz bem. Então, mostrar os bastidores, né? Hoje o meu trabalho é muito intelectual. Eu passo tempo estudando, ouvindo meus mentores, entregando mentoria, ensinando. E sempre que eu pensava assim no que dividir, eu ficava muito em dúvida. Mas, ao partilhar o seu processo no dia a dia, as coisas que realmente importam formam uma conexão especial com o seu público. Então é natural que conforme eu comece, né, e continue nesse processo de documentar a jornada, as coisas importantes elas vão surgindo. Então eu não preciso ficar me importando muito com isso, né? E aqui a gente fala do assunto do ego, né? Deixando o nosso ego um pouco de lado, expondo o nosso processo, abrimos a possibilidade para as pessoas criarem conexão conosco e com o nosso trabalho,
o que nos ajuda a vender ainda mais o nosso produto final, né? Então, no final das contas, o fato de eu estar gravando esse vídeo aumenta as minhas chances de eu vender para quem assiste, porque a pessoa vai me conhecer, talvez me mande uma mensagem e ao mostrar o meu trabalho, ela vai ver que, cara, ela precisa do meu trabalho, ela está disposta a investir e crescer o negócio digital dela. E uma coisa que eu tenho dificuldade de aceitar, mas agora que está cada vez ficando mais simples, é que existe uma arte em fazer o que você faz, independente do que for, né? E existem pessoas interessadas nessa arte, só que você precisa mostrar. Então, tem muita gente que vai valorizar a sua história, o que você viveu, a sua visão de mundo. Eu estou num processo de construção de uma mentoria high ticket com um dos meus clientes e ele sempre teve uma história muito rica de... Cara, ele foi CLT por 20 anos na mesma empresa, começou um negócio digital de educação e ele vive do conhecimento dele que ele adquiriu no CLT. E essa é uma jornada que ele não divide tão intencionalmente e ele não dava antes, né, antes da gente criar esse produto de acompanhamento, ele não dava a oportunidade das pessoas terem acesso a ele para auxiliar na própria jornada. E a gente está fazendo isso, a mentoria, o grupo agora de WhatsApp lá está bombando, está sendo muito legal. E tem uma outra coisa que eu sempre tive dificuldade também, apesar de ser algo até que eu ensino um pouco, que é, cara, você precisa transformar o invisível em algo que os outros possam ver. Então, muito do trabalho que você faz, que eu faço, é invisível. A maior parte do meu trabalho é ficar estudando, ouvindo os mentores, indo a eventos, lendo livro. Hoje em dia, a maior parte do meu trabalho é esse. E aí tem a parte de produzir, de fato, né? Produzir a mentoria, orientar, fazer uma reunião com esse cliente para orientar o conteúdo que a gente vai expor no nosso encontro de mentoria. Então, e tudo isso é muito invisível, né? O resultado final é a aula que a gente entrega lá na mentoria. Só que se eu não mostro que eu fiz isso, ninguém sabe, né? Então, também estou abraçando isso de... cara, não adianta eu querer saber que as pessoas saibam qualquer coisa se eu não falar para elas. Se eu não estou falando para ela, como é que ela vai saber? Isso é algo assim muito, muito simples, né? Muito óbvio. Então é mais ou menos isso. Essa foi a primeira vez que eu sentei para ler esse livro aqui, né? Mostra o seu trabalho. Passei as minhas percepções e realmente que estou começando a dividir isso. Mas eu estou entendendo que documentar a jornada é muito mais sobre mostrar como a gente faz e mostrar a evolução das nossas ideias. Não necessariamente mostrar, olha, agora eu estou lendo, aí posta um vídeo de time-lapse. Então tudo isso, né, é algo que vai amadurecendo. Em algum momento, esses assuntos pelos quais eu sou obcecado, e conforme eu comece a dividir, eu sempre tive o hábito de dividir, mas eu dividia num grupo fechado, que é os meus clientes, os meus amigos. E aí, todo mundo fala, nossa, cara, não, essa visão que você me trouxe faz muito sentido. Acho bem improvável que só existam 10 pessoas no mundo que vão tirar valor do que eu falo, então eu preciso falar mais. Essa é a minha conclusão que fez eu pegar o celular aqui e gravar. Então, se fez algum sentido para você, se inscreve. Eu vou começar a postar mais vídeos como esse com uma certa frequência. Ainda não vou me comprometer com qual frequência, não sei. E em breve eu posto um vídeo realmente falando desse compromisso público de, cara, eu vou fazer assim, essa é a minha vida, é isso que eu faço, esse é o meu trabalho. Esse primeiro foi realmente para dar esse start e que, cara, se você quer aprender sobre negócios, dinheiro, se você tem um negócio digital, principalmente se você fatura mais alto, tá? Se você já faturou no digital mais de R$1 milhão, cara, qualquer coisa que eu falar você vai tirar valor e eu posso levar o seu negócio de 1 milhão para 2 ou de 2 para 5. Eu tenho esse know-how, eu sei o seu próximo passo, né? Então, se você não sabe o seu próximo passo para levar o seu negócio de 1 milhão para 2 ou de 2 para 5, eu em 1 hora de conversa com você eu consigo te apresentar. Então se inscreve aí no canal para ver mais vídeos como esse e até o próximo vídeo. Tchau!